O tema: toda igreja deve querer ser grande? Olha, nos últimos anos, muitas igrejas evangélicas têm adotado métodos estratégicos para aumentar sua membresia, modelos de gestão, técnicas de liderança e até princípios de marketing são utilizados para atrair mais fiéis e expandir a igreja. Em algumas denominações, o crescimento numérico se tornou um dos principais indicadores de sucesso ministerial, levando líderes a investirem em eventos, redes sociais e estruturas que favoreçam esta expansão. Para muitos, a busca pelo crescimento é uma evidência de que a igreja está cumprindo a sua missão. Textos bíblicos como Atos 2:47, que afirma que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos, são frequentemente usados para justificar essa visão. Além disso, uma igreja grande pode oferecer mais recursos, alcançar mais pessoas e ter um impacto social mais expressivo. Por outro lado, há quem questione essa ênfase no crescimento numérico, argumentando que é Deus, em sua soberania, quem determina o trabalho de cada igreja. Para esses, nem toda congregação foi chamada para ser grande, e tentar forçar um crescimento artificial pode gerar frustração e desviar o foco da verdadeira missão da igreja. Além disso, a pressão pelo crescimento pode sobrecarregar comunidades que ainda não compreenderam seu papel e tamanho segundo a vontade de Deus. E diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: será que toda a igreja foi chamada para ser grande ou algumas comunidades são estabelecidas para permanecerem menores, mas igualmente eficazes? Está conosco o pastor Edson Antunes, da Igreja Batista da Vila Muri, aqui em Volta Redonda. Vou pedir a ele para que ore por nós nesse momento. Pai querido e amado, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, estamos agora ao vivo na Rádio 88 com um único objetivo, ó Deus: dar glória e honra ao Teu nome. Pedimos ao Senhor que para tal feito possamos, segundo a direção do Teu Espírito Santo, fazer as nossas considerações, ó Deus, não em conformidade com a nossa vontade, mas em conformidade com o céu. Assim, ó Deus, nós agradecemos e pedimos a Tua bênção neste momento. Amém. Bom, está conosco também pastor Gustavo Medeiros, da Igreja Congregacional do bairro Ciderlândia, também em Volta Redonda. Graça e paz, pastor Gustavo. Graça e paz, pastor Dário, Letícia, amigos debatedores, né, pastor Diego, pastor Edson. É um prazer, né, estar aqui novamente, participando, né, deste momento tão enriquecedor para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que estão participando conosco. Amém? Então nós queremos louvar a Deus por essa grande oportunidade de estarmos aqui. Amém? Muito bem, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pastor Gustavo. Está conosco também pastor Diego Vinícius, da Quadrangular Bethel Church. Tudo bem, pastor Diego? Tudo ótimo, Dário, tudo ótimo, Letícia. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez nessa manhã para a gente tratar de um assunto, de um tema tão perspicaz para esse tempo, né, para essa estação. E é um prazer. Amém, amém. Já orou por nós, ele, pastor Edson Antunes, da Igreja Batista em Vila Muri, Volta Redonda. Graça e paz, querido. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, viu? Amém, pastor Dário, Letícia, graça e paz. Que o Senhor Deus possa nos dar uma conversa aqui bem produtiva para a glória dele. Quero rapidamente só mandar um abraço para a Igreja Batista em Vila Muri, sim, né, sim. a igreja que o Senhor tem me permitido pastorear, e também aos amigos do meu trabalho, né, que tão graciosamente devem estar me acompanhando agora. Onde que é? O Hospital Viver Mais em Volta Redonda, o melhor hospital de Volta Redonda. Viver Mais, Viver hein? Mais Hospital É ótimo. Deus tá abençoe bom. a todos os colegas. Seja bem-vindo, todos vocês sejam bem-vindos, e o nosso amigo ouvinte pode participar com a gente pelo 998-680088, fazendo perguntas ou considerações. Bom, eu vou começar aqui com o pastor Gustavo Medeiros. Toda igreja deve desejar o crescimento numérico
ou existem igrejas chamadas para permanecerem menores, pastor? Vamos lá, pastor Dário, como eu me posicionei aqui, eu creio que a minha posição, né, pessoal e teológica, eu devo ficar no meio termo entre os dois pastores que estão junto comigo. Olhando biblicamente, eu encontro em Êxodo capítulo 18 o conselho de Jetro a Moisés. E eu parto por esse princípio, que é o princípio da liderança. Quando Moisés estava afadigado, sobrecarregado, conduzindo o povo no deserto, Jetro ele vai aconselhar Moisés dizendo: levanta líderes de grupos de 1.000, líderes de grupos de 500, e ali foi segmentando, líderes de grupos de 100, de 50, de 10. E eu creio que há igrejas que são representativas, né, ou vão representar a cidade, e eu creio que há igrejas que vão fazer trabalhos em alguma comunidade, em algum vilarejo, né? Vamos pegar uma igreja dentro de uma aldeia, dentro de um vilarejo distante de 1.000 moradores. Essa igreja ela não vai romper esse número, porque o raio de alcance dela é aquele número ali, e ela pode se tornar uma igreja eficaz naquele lugar. Então eu creio nessa visão de Jetro a Moisés no sentido de liderança, né? Mas dentro do assunto aqui, ouvindo os meus amigos, com base bíblica, a gente vai trabalhar acerca desse crescimento. Então o seu posicionamento é que tem algumas igrejas que não vão crescer mesmo. Não vão crescer. Não vão crescer. Vai alcançar ali aquela comunidade e vai ser bem sucedido. E talvez não alcance todos da comunidade. Não alcance todos, né? Existem outras igrejas também que trabalham dentro da comunidade. Hoje a gente tem diversas denominações. Então eu creio que o pastor ele precisa ter o discernimento, a sabedoria, entender qual é o chamado de Deus na vida dele. Para ele não se frustrar. Para não ter frustração, né? Para não se frustrar. Muito bem. Boa palavra aqui do pastor Gustavo para iniciarmos o nosso debate. O pastor Edson Antunes, quero saber a sua opinião. Toda igreja deve desejar o crescimento numérico ou existem igrejas chamadas para permanecerem menores, pequenas? Pequenas, né? Pastor Dário e demais irmãos aqui, a minha visão talvez ela seja um pouquinho na contramão dos queridos, né? Eu creio muito mais numa perspectiva qualitativa do que quantitativa a respeito deste tema, né? E certamente usarei Atos dos Apóstolos capítulo 2, né? O texto inclusive que está na minuta aqui do debate, né? Que o Senhor ia acrescentando à sua igreja dia a dia aqueles que iam sendo salvos, né? Então eu creio sim que o crescimento da igreja local ele se dá através da soberania de Deus. Soberania de Deus. E nós iremos discutir a respeito desse assunto no decorrer do debate, né? Algumas igrejas certamente irão prosperar numericamente, mas eu entendo que o principal não é a quantidade, sim a qualidade. Qualidade. Exatamente. Muito bem, tá ótimo. Pastor Diego Vinícius da Quadrangular, por favor, toda igreja deve desejar o crescimento numérico ou existem igrejas chamadas para permanecerem menores? Então, eu tenho uma linha de entendimento nessa questão de crescimento. Todo mundo foi chamado por crescimento, isso é natural. A ordem do Gênesis foi para a gente ser fecundo, multiplicar, governar e... E todo líder quer o crescimento. Exatamente. Né? É muito gostoso você pregar para 500 pessoas, 1.000 pessoas, aquela coisa toda. E se Deus te chamar para pregar para 10, você vai pregar na mesma intensidade? Se o Senhor te chama para pastorear 12 pessoas, assim como foi com Jesus, como é que vai ser? Jesus não teve uma igreja tão grande assim, né? Exatamente. Eu vim pensando exatamente nisso para cá, né? Se a gente for comparar efeitos numéricos com a eficácia de um ministério, então Jesus foi o quê? Concorda comigo? Porque a igreja de Jesus tinha 12 pessoas. Né? E ele era itinerante, né? E aqui, acolá, fazendo seus milagres, sinais e maravilhas, mas a igreja dele, a comunidade dele se baseava em aspas, né? Basicamente em 12 pessoas. Então eu entendo o seguinte, o crescimento ele vem de forma natural quando você tem uma igreja discipuladora. Nós somos chamados para ser discípulos e fazer discípulos, essa é a ordem, né? Essa é a grande comissão. E uma igreja que está executando essa grande comissão, gerando discípulos, ensinando tudo aquilo que o Senhor Jesus, né, nos disse enquanto aqui conosco, e está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa igreja está sendo uma igreja eficaz e sim, ela está sendo uma igreja grande, independente dos números.
É como o pastor aqui disse, né? Não é a quantidade que vai validar a eficácia ou a grandeza, né, do seu ministério. Então eu também tenho uma ideia bíblica a respeito disso, muito sobre essa questão de discipulado, igual o pastor Gustavo acabou de dizer, a respeito de liderança. A gente tem muito essa tratativa, principalmente na nossa igreja, que nem ele citou alguns povoados e tal. Nossa igreja quadrangular, por exemplo, ela está espalhada no Brasil todo. E tem regiões que são as regiões dos ribeirinhos ali, que são em raios de cidade, é como se fosse o tamanho de Volta Redonda, mas tem várias vilas. E, por exemplo, numa cidade como Volta Redonda, existem 45 igrejas, mas essas igrejas têm 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. As pessoas precisam ir de barco para a igreja. As igrejas, elas estão sobre os rios, entende? Então, agora você vai me dizer que uma igreja dessa não é grande e não é eficaz, não está cumprindo o seu propósito ali. Isso é um pouco, né? Então nós temos aí pelo menos duas posições, né, a respeito, mas o pastor Diego ficou assim entre um e outro. Como é que é? Eu encaro a seguinte forma, pastor Dário. Eu vejo que cada um de nós tem uma identidade, sabe? Cada indivíduo é um ser único. E cada um de nós recebemos um chamado, entende? Então, assim, não adianta eu querer pegar a sua capa, ela não vai servir em mim. Entende? É como José, brigaram pela capa de José, pela túnica de José. É claro que a gente quer ter uma igreja grande, uma comunidade forte, porque quanto mais gente, mais influência. Quanto mais influência, mais acesso. Quanto mais acesso, mais pessoas vão ser alcançadas. Isso aí é um desejo natural do pastor. Se ele não está com esse desejo, ele está doente. Concorda comigo? Porque uma pessoa que não deseja crescer, ela já desistiu da vida. Concorda comigo? Entendo. E uma comunidade que não te faz crescer, não te ajuda a frutificar, eu costumo dizer isso na escola de discípulos, que a gente tem anualmente, a nossa escola de liderança, né, a gente chama intencionalmente de escola de discípulos, que é para a formação de líderes, pessoas que vai ao ministério, aquela coisa toda. E eu costumo dizer o seguinte, um local que não favorece o teu crescimento, ele fatalmente vai te levar à morte. Porque todo mundo foi chamado para crescer, e se você não está crescendo, você está automaticamente regredindo. Eu vou perguntar aqui ao pastor Edson, se você concorda com o Diego, que se um líder não quer crescer, ele já desistiu. Com certeza. Eu acho que... que bom. Com toda certeza. Vamos lá. A pergunta do tema é: toda igreja deve querer ser grande? A resposta para essa pergunta ela é muito simples, né? E é monossilábica. É sim, toda igreja ela tem que ter o desejo de crescer. Sem sombra de dúvida, senão o Senhor Jesus não tinha dado a grande comissão. Ide por todo o mundo, né? O mundo a gente entende que é muita gente, né? Então dá ali sinais de expansão, de buscar ter uma comunidade próspera. Porém, eu discordo em parte porque eu entendo que esse crescimento da igreja, esse querer ser grande, não pode de forma alguma estar acima de uma premissa, que é a qualidade. Qualidade. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, o pregar, o ensinar todas as coisas mostra que nós não devemos fazer de qualquer maneira. Exato. A oração sacerdotal de Nosso Senhor, em João capítulo 17, mostra que a perspectiva do mestre não era de um crescimento numérico por si só, mas um crescimento em unidade. Então a unidade ela está acima da quantidade, né? Então isso nós estamos falando da igreja visível e da igreja invisível ao mesmo tempo. A igreja visível é aquela igreja que a gente quantifica, né? Que a gente consegue humanamente falar: a minha igreja tem 100 membros, a minha igreja tem 200, tem 5 mil membros. Todavia, a igreja verdadeira do Senhor não é aquela que vemos, mas é a igreja invisível, que o Senhor Deus conhece. E essa igreja invisível, que é a igreja que nós devemos buscar ter cada vez mais números, porque esta é a igreja da qualidade, a igreja santa e una, é a igreja única, é a igreja separada. E essa igreja, na visão soterológica dos batistas, do qual eu me incluo, ela só acontece quando o Senhor chama. E não existe como ser humano a produzir. Não tem como o ser humano produzir, reproduzir.
E isso é uma virtude dada ao Espírito Santo, porque é ele que convence o pecador. Amém. Muito bem. Pastor Gustavo, você falou muito lá do conceito de Jetro com Moisés e tudo. Então a falta de crescimento nunca é culpa do líder? Pastor Dário, vou falar agora direcionado a pastores. Biblicamente, Jetro vai orientar Moisés a separar líderes para o auxílio do cuidado do povo, porque existia problemas que chegavam a Moisés que alguns líderes poderiam resolver. Então, olhando para uma comunidade de fé, pegando aí a palavra do pastor Edson, existe a igreja física e existe a igreja mística, que é o corpo de Cristo, que é a igreja invisível. Falando da igreja física, da denominação, da comunidade de fé, de pessoas reunidas, o líder, o pastor, ele precisa ter a visão de crescimento. Porque, né, o crescimento estimula a comunidade a avançar, a melhorar, a se capacitar. Então, o líder ele precisa ter esse desejo de crescer. Uma coisa que eu não compartilho são técnicas humanas que fazem com que o líder, né, eu vou aí apimentar o debate aí, porque eu sei que o senhor gosta. Existe hoje nas redes sociais, YouTube, Instagram, nas plataformas, pessoas que chegaram numa certa posição de liderança, lideram aí milhares e milhares de pessoas, vendendo cursos, técnicas de como liderar a igreja. E eu não compartilho disso. É claro que, né, um líder, um pastor, ele precisa saber trabalhar na área administrativa, na área social, na área humana, na área espiritual. Só que a primícia ali, a base do crescimento da igreja, está em Atos 2:42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinha palavra, na comunhão, a unidade, a koinonia, no partir do pão e nas orações. Eles compartilhavam tudo o que eles tinham uns aos outros, caindo na graça do povo, né? Eles tinham a simpatia do povo, aqueles que estavam pelo lado de fora. Havia sinais e maravilhas realizadas pelos apóstolos e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, a igreja ela precisa caminhar em uma unidade de fé. E dentro dos princípios da palavra. Não existe técnicas humanas que estimulam o crescimento da igreja. Senão, se torna um crescimento humano e não um crescimento direcionado por Deus. É claro que existe crescimentos usando técnicas, mas aí foge da questão da qualidade, né? A gente aceita tudo, abre para tudo. Aí uma igreja, em vez de crescer de forma saudável, ela incha, ela fica inchada. Agora, eu faço a mesma pergunta praticamente aos debatedores aqui, o pastor Diego, no caso. Quer dizer que o líder não tem... A igreja que não cresce, o líder não é responsável por isso? Boa parte da responsabilidade, claro que também tem a ver com a liderança do pastor. O que ele pode estar fazendo errado para um não crescimento da igreja? Dá exemplos aí, por favor. Por exemplo, não investir em discipulado e liderança, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas me procuram e às vezes, né, vê algumas coisas acontecendo dentro do nosso contexto de igreja local. As pessoas vêm perguntar: o que você faz? Eu simplesmente respondo: eu ensino o caminho da cruz para os meus discípulos, para os discípulos que o Senhor confiou a nós, né, no caso. Eu mostro o caminho da graça. E não tem o que você inventar. Você não tem que inventar a roda, você tem que fazer o simples. Entendo. É você discipular, é você conduzir em oração, é você acompanhar, é você pastorear de perto, é você ser presente, né? É claro que você não vai dar conta de tudo, porque, né, infelizmente, nem tudo é responsabilidade do líder. Por mais que você fale, ore, ensine, pregue, vire pirueta. Tem gente que, infelizmente, é como frutos, né? Tem frutos que são de temporadas. Né? Então, tem gente que vai ser seu discípulo até a cruz, como João foi. Mas tem outros que vão ser como Judas, vai até uma parte da história. Tem outros que vai ser como 70, tem outros que vai ser como a multidão. Eu tenho uma aula que eu ministro aos nossos discípulos que são 5 níveis de relacionamento com Deus, que é a multidão, os 70, os 12, os 3 e o 1. Né? Para cada nível desses aqui, eles suportaram uma estação, uma temporada, um nível de ensino. Quando chegou os 70, quando o Senhor Jesus foi lá falar acerca do reino dos céus, acerca do arrependimento, acerca, né, de tudo aquilo que, né, ele precisava e desejava da parte deles, eles falaram: não, esse discurso é muito duro, vou voltar para trás.
né? Então, ou seja, nem tudo é culpa do líder. Sabe? Só que boa parte também pode ser. Também pode ser. Pode ser, porque se o líder não mostrar o caminho, como é que o liderado vai fazer? Porque senão não haveria necessidade de ter um pastor para poder guiar as ovelhas. Mas, pastor Edson, você não acha que tem muitos líderes acomodados também, ultrapassados, líderes que não querem se atualizar para crescimento da igreja? Concordo, existem sim. Existem. Muitas pessoas que não fazem o serviço como ele deve ser feito. Fazendo o básico, né? Ele precisa executar com qualidade. Eu fico feliz que o pastor Gustavo, é isso? Isso. O pastor Gustavo, ele concordou comigo e é exatamente nessa linha mesmo, né? A igreja primitiva, a igreja de Atos 2, ela caiu na graça do povo porque ela tinha qualidade. Ela estava nascendo, então ela foi cair na graça do povo porque o apóstolo Pedro, o homem de Deus que estava ali, não usou de ferramentas meramente humanas. Ele usou a sua voz, mas ele usou o recurso do Espírito Santo de Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele recebeu poder para ser testemunha, ele recebeu poder com um objetivo claro, que era suportar todas as coisas para ser uma testemunha de Cristo. E uma pessoa, um líder, pastor Dário, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus que realmente cumpre com a obra do Senhor, ele vai fazer com excelência. Com excelência. Com excelência. Só que excelência não significa ativismo. Excelência significa fazer 100% daquilo que você é chamado para fazer. E quem chama para fazer na obra de Deus é o Senhor da igreja. O problema é que a gente observa que muitos líderes se sentem os donos da obra. E a obra não é de um homem, a obra é do Senhor. Então a pergunta não pode ser: comunidade, igreja, o que você deseja? O que você quer? Senhor da igreja, o que o Senhor deseja? Tu és soberano, o Senhor governa de eternidade a eternidade. Então, o querer é seu. Ele deve ter a primazia. Eu costumo dizer na igreja o seguinte: eu sou pastor de uma igreja numericamente pequena, a Igreja Batista em Vila Muri, numericamente pequena. Todavia, eu digo sempre aos irmãos o seguinte: o crescimento que eu gostaria que a igreja tivesse, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Precisa sempre estar alinhado Mas com a vontade de Deus não é sempre o crescimento? Sempre o crescimento, sem sombra de dúvida. Mas isso da igreja é invisível. Eu não posso ter um olhar para o meu umbigo e dizer: a minha igreja precisa ser uma mega igreja. Minha igreja pode ser uma igreja de passagem, minha igreja pode ser uma igreja de começos. O Senhor pode estar chamando a minha igreja, a igreja onde eu pastoreio, que é a igreja sempre do Senhor, a gente tem esse hábito, né, de falar minha igreja, mas a igreja do Senhor é para poder iniciar pessoas na fé, para alertá-las sobre a verdade de Deus, né? Mesmo que elas não continuem lá? A igreja em Vila Muri, por exemplo, quem conhece da história dela sabe que é uma igreja que já teve um número bem maior, diminuiu esse número, agora está crescendo e por aí vai ao longo da sua história. Né? Então eu vejo que a pessoa mais interessada no crescimento da igreja é o Senhor da igreja. Exato. É o Senhor da igreja. O que eu não consigo compreender é uma igreja numericamente grande, sendo vista por todos à sua volta como um sucesso, um grande sucesso ministerial, mas é uma igreja que falta palavra, é uma igreja que falta doutrina, é uma igreja onde você não percebe piedade. Isso tudo... Mas como que uma igreja sem essas qualidades cresce? Isso é muito simples. Toda vez que você vai num espetáculo, você tem muitos ingressos vendidos. Muitos ingressos. Porque a acústica é legal, né? A estrutura. Os equipamentos são de ponta. Né? Técnicas vocais. Exatamente. De mundo. É excelente. Eu não vou citar nomes de cantores, por exemplo, né? Que são performáticos. Pessoas que eu gosto de ouvir musicalmente falando. O último debate aqui. Porém, todavia, entretanto, se eu for olhar para a vida cristã destes que cantam, eu não consigo observar neles essa qualidade espiritual. Então, mas vocal tem. Então o senhor pensa que está nos levando a um direcionamento de que a igreja, mesmo sem essas qualidades de Atos 2:42, ela pode crescer? A igreja visível. A visível. Visível. Sim. Eu disse que é uma questão soterológica para nós, na minha visão,
Por quê? Nós precisamos tratar esse tema dividido. Entendo. A igreja invisível e a igreja visível. Certo. A igreja visível, eu não sei quais desses membros são salvos verdadeiramente. Né? Entendo. Às vezes o pastor Gustavo, ele é muito simpático e todo mundo da comunidade gosta dele. A igreja dele tem 5 mil membros. Mas quantos destes? Amém. Quantos destes? Amém. Amém. Quantos desses são Cotear, verdadeiramente esse igreja? Isso daí. Ao mesmo tempo, pastor Dário, se me permite mais uma colocação, eu não estou dizendo que não devem existir estratégias. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. As estratégias, elas fazem parte disso. O próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina isso quando ele está lá no Areópago. E ele faz isso brilhantemente. Mas ele não faz isso deliberadamente. Ele faz isso porque ele é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Tanto é que ele obtém sucesso. Isso daí. Muito bem. Nós vamos falar muito, também quero falar sobre algo que o pastor Gustavo até adiantou, sobre as estratégias, né? Sim. Inclusive, hoje você abre aqui as redes sociais, eu sei que vocês abrem também, e nós somos tentados a parar e ouvir lá o coach, ouvir a palestra sobre crescimento de igreja. Até que ponto é saudável para uma igreja, para um líder que queira usar de estratégias para crescimento da igreja? Essa teologia coach, né, tá invadindo muitas comunidades, né? Com certeza. Então, assim, é uma coisa que nós, como pastores que temos como princípio e base de fé, né, a Bíblia Sagrada, a gente precisa tomar muito cuidado pra gente não entrar nesse como o pastor que realmente citou sobre esse ativismo, essa cortina de fumaça, né? Porque é bonito. É bonito, é legal. Você se torna mais agradável, mas a mensagem da cruz não é agradável. Exatamente. É porque A eles mensagem chegam... da cruz não é para massagear o seu Mas ego. eles já chegam te confrontando. Tua igreja está fechando. Tua igreja vai fechar. Você vai ficar assim somente olhando? Venha participar comigo de uma aula. Sete chaves para destravar a sua igreja. Isso. Eu não sei se tem esse tema, não. Tô 4 chutando aqui, né? Para você ter um crescimento Segredos. exponencial. Isso. E aí? Como Gente. que o líder deve agir diante disso? Biblicamente falando, é Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos ver como é que começou tudo. Vamos ver os fundamentos. Porque uma coisa que Deus tem muito confrontado a gente, eu tenho falado isso muito com os nossos líderes, principalmente lá na nossa igreja, né? Porque líderes são formadores de opinião, né? Então a gente tem que trabalhar nas bases para a gente ter um crescimento saudável. Resultado ele se produz, mas frutos não, né? Com métodos, com estratégias, né? Com performance, você gera um bom resultado. Você faz um cálculo, faz um planejamento, cria metas e tem um resultado. Agora, fruto não. Fruto você cria dependência, fruto você depende de princípios, fruto você exercita a sua paciência, perseverança, a sua fé. Porque é aquilo que a Bíblia vai falar em João 15, né? A respeito da poda, a respeito do crescimento, da frutificação. Se não tiver ligado no lugar certo, vai produzir frutos totalmente contrários para qual for chamado para produzir. Entendo. Pastor Gustavo, pode falar. Pastor Dário, eu falo lá na igreja que a gente está pastoreando que quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida do rebanho. Pastor foi chamado para cuidar do pasto, dar um bom alimento. E a ovelha saudável automaticamente produz outras ovelhas. Eu até pontuei aqui, eu quero ler, é um livro que eu já li, reli, e é um livro que fica na cabeceira da minha cama chamado O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Na página 117 deste livro, ele trata os meios certos do ministério. E um dos pilares, ele diz que o pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha. Ele precisa ter um coração de ovelha. Então, a gente está pastoreando pessoas, né? Então, nós precisamos ter esse coração. O coração de Cristo, um coração de servo. Um bom líder que não foi chamado para servir, não serve para nada. Então a gente tem que servir com amor, nós temos que servir com dedicação, e isso tudo se torna natural no ministério pastoral quando você entrega o seu coração, quando você serve as pessoas com amor. Isso é natural, o crescimento se torna natural. Aí eu não preciso correr atrás de estratégias assim, então, faraônicas. Olhando para estratégias, pastor, é claro que as coisas vão evoluindo. Vamos pegar aí no tempo bíblico, eles não tinham uma rede social.
Eles escreviam através de cartas. Era o meio que eles tinham de comunicação. Então hoje nós temos algumas ferramentas que podem nos auxiliar. Só que nós não podemos nos ancorar nessas ferramentas. E substituir o fundamento. Exatamente. A gente pode usar meios de comunicação, ferramentas, para poder potencializar o crescimento do evangelho, a mensagem da cruz. Entendo. Eu posso dizer aqui para o senhor que eu já recebi membros na nossa igreja que conheceram o nosso trabalho através das redes sociais. Exato. Que moravam no bairro, mas nunca tinham conhecido a igreja. Aí viu lá no Facebook, no Instagram, sentiu o desejo de ir num culto, foi bem recebido, os irmãos ali na portaria, os diáconos, as diaconisas, receberam com amor, gostaram da palavra, sentaram comigo, conversaram e ficaram conosco. São excelentes obreiros lá hoje na igreja. Agora, dentro do princípio de Jétro, pastores, que ele pediu para dividir, olha, capitães de 10, de 50, 1.000, de 50, 100, de 10. Não tem pastores que, às vezes, ele o capitão de 10, ele quer ser 1.000, quer ser capitão de 1.000. Pode acontecer isso e dele querer copiar estratégias. Isso daria certo? Isso acontece, não é? Isso é um perigo. Com certeza. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, ainda mais nós que somos pastores, somos líderes nas nossas igrejas, de nos contentar com as estratégias humanas ao invés de nos satisfazer com o sorriso de Deus. Porque o Senhor, ele precisa se alegrar de como nós estamos servindo a Ele. Então, muitas vezes no desejo, até sincero e honesto, de querer ver uma igreja grande, numericamente falando, que serve, que tem recurso para ajudar a comunidade até do ponto de vista social, e que isso é louvável, a gente acaba se esquecendo do principal, que é o sorriso de Deus, que é a alegria do Senhor de olhar para aquilo ali e falar assim, poxa, que legal, eles estão fazendo da maneira correta, né? Porque o Evangelho, ele deixa muito claro que nós somos chamados para sofrer por Cristo. Né? O texto lá de Atos Apóstolos capítulo 2, no chamado de Paulo, o Senhor vai dizer a Ananias, vá porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O pastor diz o seguinte, não tinha rede social, mas todo homem de Deus que se levantou cheio do Espírito Santo, ele teve sucesso. E o próprio Deus soprou. Houve crescimento, houve transformação de vida, porque houve qualidade. E a qualidade é do Espírito Santo. Mas hoje não estão assim, muito interessados em qualidade, né? Infelizmente eu tenho que concordar com o pastor. Né? O número está falando mais alto. Né? Nós que somos de uma linha tradicional, por exemplo, sentimos com isso. De que maneira? Muitas pessoas começaram na Batista, com certeza muita gente já passou, talvez os pastores já passaram também por lá. Muitos irmãos já passaram por a igreja presbiteriana, por exemplo, mas hoje não estão mais lá. Mas eu escuto muito testemunho, por exemplo, no seguinte sentido. Poxa, eu tenho saudade daquela escola dominical, quando a gente discutia da palavra, no culto de quarta-feira. Eu falei assim, poxa, você sente falta daquilo que realmente é o principal. Dá até vontade de perguntar, mas por que você não está aqui com a gente, né? Já que isso é tão importante para você. Mas já está sendo, a escola bíblica está sendo abandonada, né? Pastor Dário, fazendo um adendo também na palavra do pastor Edson, a gente contrapondo, né, uma outra visão, tirando a visão da liderança agora, passando para a visão do povo, eu acho que as pessoas, elas precisam também procurar pastores que vão pastorear ela. Tem muitas pessoas que querem grandes igrejas porque se acomodam com o meio de estar, com a boa estrutura, aí chega, cultua e vai embora. Chega, ninguém sabe, ninguém conhece, participa do culto, recebe uma palavra que mexe com o coração dela, ela vai embora, volta para sua vida normal. Mas não tem aquele pastor para discipular, para orientar, para instruir. Então existe essa dificuldade também, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão indo mais para aquilo que é cômodo, que querem apenas ali aquele culto de domingo, recebe uma palavra, um bom louvor, uma estrutura melhor, e vai embora, volta de segunda-feira para a sua vida normal, mas não tem aquele pastor, porque às vezes ser pastoreado é chato.
aquele pastor que vai ficar em cima de você, que vai te orientar, Mas é que vai verdade, discipular. E muitas pessoas não querem isso. Aí se cumpre aquilo que Paulo escreve a Timóteo. Ó, Timóteo, continue pregando a palavra. A tempo e fora de tempo. Porque haverá dias que eles não vão suportar essa doutrina, não vão querer ouvir isso. Vão procurar mestres para si, vão procurar doutores para si, e é a realidade que a gente vive hoje. Eu tô notando aqui que vocês são jovens, né? Excluindo a minha pessoa, vocês são muito jovens. Vocês não sentem uma impetuosidade interna de realizar coisas e estratégias mirabolantes para o crescimento da igreja? Hein, pastor Diego? Realmente a tentação é grande, né? Só que nesse querer, nesse anseio, né? Da nossa geração, né? Porque a nossa geração é a geração micro-ondas, né? A gente quer tudo pra ontem, quer tudo rápido, quer... Né? Fast food. A geração da velocidade, né? Tudo, né? É aquela coisa toda, a geração do meme, da viralização e tudo mais. E é nesse momento que o Senhor Jesus nos traz de volta ao centro da vontade dele. Né? Porque a gente é muito realmente tentado, na época que a gente é muito tentado, né? A fazer do nosso jeito. Porque, gente, falar pra você, tem uma boa estrutura, você vai lá, faz um bom projeto, vai lá numa Caixa da Vida, faz um financiamento, você monta uma mega igreja. Só que a pergunta é, a vontade de Deus pra sua vida é essa? Esse é o anseio do Senhor pra tua história? Sim, entende? Porque assim, se tudo aquilo que você tá produzindo, gerando, dizendo, fazendo, realizando, se os seus desejos não for pra glória de Deus, eles vão se virar contra você daqui a pouco. Aí automaticamente você mesmo se sabota. A pior coisa é você ter sucesso naquilo que você não foi chamado pra ser. Entendo. O pior fracasso é você não ter é sucesso, né? Exatamente, E sucesso aí... naquilo que você não foi criado para ser. É o espírito de competição. Exato. Ver um outro Comparação, crescendo, né, comparação. A comparação é o mal do nosso século, porque você abre isso aqui, gente, ó. Cara, você vê aqui, perto da gente aqui, megas igrejas e tal, Estados Unidos, louvor bonito. Isso não é errado, cara. A gente tem que desejar ser excelente. De forma nenhuma, né? Exatamente. Só que excelência não é você ter o melhor, é você fazer o melhor com aquilo que está nas tuas mãos. E aí entra o que o pastor falou, né? Que talvez seja a maior polêmica dos nossos dias e talvez não seja politicamente correto falar, dessa tal teologia coach, que eu nem considero teologia, porque teologia ela precisa ser bíblica. Isso aí, e a teologia coach ela não é bíblica. Exato. Né? Porque a teologia coach ela vai dizer que o homem pode, ele é capaz, ele consegue, vai e vambora. Que ele se muda, e na verdade que ele se isso aí é uma grande ferramenta do diabo para frustrar as pessoas. E outra coisa, as mensagens expositivas hoje estão se acabando, né? Então vamos de frases de efeitos. Exatamente. E frases de efeito é como um comprimidinho para dor de cabeça, né? As frases de efeito são para defeito, né? Na verdade, elas demonstram os defeitos. Gostei. Por quê? Como é que repita aí? Vamos lá. As frases de efeito são para defeito. Né? Porque é para produzir isso. Porque você gera uma expectativa aonde não existe. Exato. Você, para ser pastor, você precisa estudar. Você precisa... Pelo menos na Igreja Batista, você precisa. Na Igreja Batista, você tem que fazer o seminário, você tem que ser encaminhado pela igreja, o seu pastor tem que aprovar, você tem que ser sabatinado, né? Em média, os pastores batistas são sabatinados em 4 horas, mais ou menos, de sabatina, sem levar nada a não ser a Bíblia. Então, você tem que demonstrar publicamente o seu conhecimento das Escrituras. Forte isso, então, você precisa ter um preparo. A quadrangular também né? é assim. É assim que funciona. Né? Então... como que você pode esperar que uma pessoa tenha sucesso ministerial com qualidade, pastor Dário, sempre lembrando disso, com qualidade, se ela não tem preparo algum? Né? A Bíblia mostra claramente que esses grandes homens de Deus, essas grandes lideranças, tiveram sucesso não porque eles tinham teologia, por exemplo, mas foi dado conhecimento do alto para eles. Eles receberam conhecimento do alto. Né? Mas só para fechar minha fala... É interessante observar a igreja primitiva, para mim ela é o melhor exemplo de todos, porque ela estava no lugar aonde era hostil para ela. Aquele lugar onde eles estavam não era um ambiente, humanamente falando, propício, favorável. Não era. Mas o Senhor tinha dado uma ordem, permaneça. Então, era o lugar favorável do ponto de vista espiritual, porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Eu sei que vocês têm mais para falar, mas eu gostaria de ouvir agora os pastores. Tem pastores querendo falar aqui, evangelistas querendo falar. No caso do evangelista Ezequiel Castro, lá de Resende. Letícia, vamos ouvir?
Olá, vitoriosos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Debate bom, tema relevante, homens catedráticos explanando os seus pensamentos, os seus pontos de vista, que de fato é bem relevante também e aceitável no nosso meio. Eu tenho uma opinião: que igreja grande? Quem é a igreja grande? Qual é a igreja grande? A igreja que obedece, a igreja que faz a vontade do Senhor. Primeiramente, Paulo disse para serdes meus imitadores como sou de Cristo, e depois em Timóteo, segunda carta, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, insista, exorte, corrija, porque vai haver tempo que não suportarão a sã doutrina. Então já fica bem claro, a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina de não pode isso, não pode aquilo? Não. É a sã doutrina, é a doutrina curada, a doutrina que cura, a doutrina de Jesus. Pregar a palavra, corrigir com sabedoria, com longanimidade. Já dizia o sábio que o bom sábio, ele chama atenção em particular e exorta em público. Ou seja, essa é a correção com longanimidade. Então, a igreja grande, para mim, a igreja não é a que alcançou muitas pessoas. Ou seja, pode ter um grande número, mas não tendo qualidade, ela não consegue ser grande. A igreja grande é aquela que sara as pessoas, que conduz as pessoas a andarem, a se ir para o caminho correto. Nós vamos ver que na internet hoje existe tantas pessoas profetizando, a maioria deles vai para a internet, entrega tantas profecias, ora por todo mundo, aí quando tem uma oportunidade no público, engasgam, não consegue falar. Essas são as igrejas da internet. A igreja saudável é a igreja clara, transparente, a igreja que prega a palavra de Deus e que tem compromisso com a verdade. Muito obrigado, evangelista Ezequiel Castro, lá de Resende. Quem quer comentar a fala dele? Pastor Dário, ele fez uma excelente exposição e é aquilo que a gente concorda, né? Eu creio que concordamos com a fala aí do evangelista, que de fato é uma verdade. A igreja, ela precisa caminhar nos ensinamentos de Cristo. Jesus, quando na sua grande comissão ele dá ordem aos seus discípulos, ele diz: ide, pregai a palavra, isso em Marcos, e em Mateus ele diz: fazei discípulos. Então, é a exposição da palavra e o discipulado, né? A roda já está pronta. Exatamente. A oração, a vida com Deus. Pegando e o amor. Eu acho que a primícia, a base de tudo é o amor. Muito bem. Pegando o gancho do pastor Gustavo, sim, pastor o Senhor não chamou a gente para gerar membros ou liderar membros. Ele nos chamou para liderar discípulos, para gerar discípulos, para fazer discípulos. Entendo. Essa é a grande chave. Gerar discípulos, fazer discípulos dá trabalho. Tem que ter mesa, tem que ter gabinete, tem que ter pastoreio, tem que ter palavra, Paulo, tem que ter né? fundamentação. Paulo, ele fundou as igrejas a partir de Atos 16, né? Só que aí a gente vê lá em Atos 20, Paulo voltando nessas igrejas, indo de casa em casa, discipulando, cuidando, orientando, trabalhando com essas pessoas. Exatamente. O pastor Edson deixou bem claro aqui que uma igreja grande, ela não vem a ser mais eficaz do que uma pequena, né? Dentro daquilo de fazer Deus sorrir ou não, né? Ou Deus fazer uma carinha feia para quem está liderando. Não é verdade. Dentro dessa palavra também do evangelista Ezequiel. Eu tô feliz porque eu pensei que eu seria aqui trucidado, né? Mas eles estão concordando comigo. Eles estão concordando com a minha posição. Né? Isso é muito bom. Nós estamos dentro da visão bíblica. Eu confesso que eu vim preparado, pastor Dário. Você vai ter alguém da teologia coach lá falando que consegue que vai. Mas louvado porque ela viu o short lá no seu nome. Viu o short? Olha, varão, você jogou pela capa. Viu o short seu lá, falou aí, deu ruim. Betel Church. Viu a parede preta, ficou espantado. Parede preta. Não, tem parede preta. A primeira pergunta que ele me fez: você é da congregacional tradicional ou pentecostal? Eu falei: eu sou do manto. A gente tem que conhecer o terreno. Mas o que acontece? A eficácia da igreja, ela não se dá pelo número, mas se dá pela qualidade. Veja, Atos dos Apóstolos, Pentecostes, conhecidíssimos e um texto excelente para vários debates, inclusive, Pedro
cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a falar. E sem prega. Microfone, sem caixa, sem a noninha no fundo, né? Um tecladinho no fundo lá tocando um mantra, alguma Sem coisinha pad, assim. nem nada. Nesse sentido, nem nada. E ele alcança o Eu objetivo. não sou contra não, tá? Eu gosto. Um rude pescador, escolhido pelo Senhor para ser pescador de almas. Ele se levanta cheio do Espírito Santo e prega o quê? Você vai vencer? Você é capaz? Não. Vocês crucificaram o Cristo. É. Vocês são arrependa. pecadores. É verdade. E ele alcança o objetivo pelo poder que há no nome de Jesus, Exato. pelo Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer como igreja. Dentro desse contexto que o senhor está falando, quarta-feira agora, eu tiro nossos cultos lá, é quarta e domingo. E quarta-feira eu fui surpreendido pelo Espírito Santo, sabe? No meio da mensagem, eu estava pregando. As pessoas vinham no altar entregando sua vida para Jesus, pregando. Eu comecei a dizer, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, tal. E a base da minha mensagem no dia foi Filipenses 1:6, que diz o seguinte, ó. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa era a base. Pregando de forma simples, sem muita, como diz o outro, sem enfeitar o pavão. E dado aquele momento, eu cheguei nessa parte, né, da mensagem e eu senti um chamado de Deus dizendo, vinde a mim, você que está cansado, aquela coisa toda. Sim. Né? Deus não acabou ainda o que começou na sua vida, ele vai te aperfeiçoar até você voltar para ele, ou até ele voltar para você, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ser chamado, aquela coisa toda. E aí, de repente, no meio da mensagem, veio um, veio outro. E daqui a pouco aquele culto foi tomado no meio da palavra. E aí eu falei com o pessoal, falei, gente, eu amo cultos assim porque vocês estão realmente entendendo o feito e os efeitos do evangelho. Porque emocionalismo você pode produzir através de música, através do pad, através de luzes, através de artes cênicas, aquela coisa toda. Eu não estou anulando isso e a nossa igreja, ela é muito... a nossa igreja é muito... eu vou dizer, a gente pratica muito isso porque a gente entende o seguinte, que nosso Deus é um Deus criativo. Só que a gente não coloca a criatividade acima da unção. É uma coisa que eu deixo bem claro. Eu falei, gente, a gente precisa ser excelente, precisa ser criativo, precisa ser atual, precisa ser contemporâneo. Só que a gente não pode perder a unção. A estrutura nunca vai ser maior do que a unção. Tá certo. Os efeitos, né? O método, a estratégia nunca vai ser maior do que a unção. O pastor Campos, da Igreja Metodista em Belmonte, ele manda uma mensagem aqui dizendo, graça e paz, bom dia, bom debate relevante, qualidade e quantidade. A obra de Deus é simples. João 6, 28 e 29, ele traz esse texto dizendo, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando o que faremos para realizar as obras de Deus. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Se creio em Jesus é porque alguém pregou e eu ouvi e recebi a palavra da verdade e o evangelho da salvação. Sendo selado pelo Espírito Santo, certamente vou anunciá-lo. A salvação não está atrelada à quantidade ou qualidade. Qual era a igreja do ladrão na cruz? Olha que pergunta, hein? Não creio em crescimento de igreja pelas experiências com Cristo. Creio em uma igreja forte, onde os membros tiveram um encontro com Cristo, vide Saulo. Pastor Campos, Igreja Metodista em Belmonte. Um abraço, Pastor Campos. Foi forte isso aqui, né, pastor? A igreja, volto a dizer, ele fala do ladrão da cruz, né? Ele estava rolado na igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Só que ele não participava da escola bíblica dominical, não foi participou. batizado, não foi nos cultos de domingo. Ele não participou. Ele é o crente verdadeiro. Ele entra a soterologia, Exatamente. Aí provavelmente a gente vai discordar bastante nessa questão soterológica, né? Mas nós cremos, na minha teologia, que uma vez salvo para sempre, por exemplo, né? Acredito que seja um posicionamento talvez diferente dos amados. Mas quem salva é Cristo. Não existe salvação por outro nome ou por algo que você possa fazer. Por isso que a mensagem do Evangelho ela é sempre muito direta. No seu sermão eloquente lá de Pedro, ele vai finalizar o sermão dizendo: salve-se desta geração perversa. Será que essa fala hoje em nossos púlpitos agrada a todos que estão ali ouvindo? Mas essa foi a mensagem que o Espírito Santo deu a Pedro, né? Então a gente percebe que o evangelho ele não deve ser pregado e a igreja não deve crescer em número com base em coisas que não estão registradas nas Escrituras, mas devem perseverar unânimes na doutrina,
dos apóstolos, naquilo que o Senhor nos ensinou para que haja qualidade. Muito bem. Eu quero ouvir o pastor Alan Leal. Vamos ouvir, Letícia? A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja deve ser enorme. Só que o que é igreja? Hoje nós temos ideia de igreja como placa, como denominação, como um templo central. A palavra igreja, do grego eclésia, eclésia quer dizer reunião. A reunião é que se forma a igreja, é os núcleos, é onde as casas têm pessoas fazendo cultos de oração e salvando pessoas da sua rua, do seu bairro. Isso deve ser grande. É este o trabalho. E não trabalhar apenas para mandar pessoas ou trazer pessoas para os templos. Isso é um grande problema. E que igreja grande nós estamos falando? E que comunidade grande nós estamos falando? Este é um problema muito sério que temos que trabalhar. Tirar essa mentalidade de ter uma igreja super mega enorme e parando de pensar que a igreja é reunião nos bairros, nos morros, nos becos e valados. É isso que é a igreja. A igreja não é templo. Templo do Espírito somos nós. Agora, igreja é reunião, aonde tem o maior número de pessoas reunidas que a gente possa controlar. É isso. Não podemos confundir com congregações, que é filial dos templos sedes. Muito bem. Agora, dentro do que o pastor Alan Leal está falando, eu pergunto, uma igreja pequena pode ter um impacto tão significativo quanto uma igreja grande no avanço do reino de Deus, pastor? Vamos começar com o pastor Gustavo aqui. O pastor Dário, com certeza. Mesmo ela sendo pequena, ela pode ter... Se ela trabalha dentro da visão bíblica, ela vai impactar aquela rua, ela vai impactar aquela comunidade onde ela está. Eu falo por experiência própria. Quando eu assumi o ministério pastoral, eu assumi uma congregação de um bairro, que é lá na Cotiara. Era uma igreja pequena, numericamente falando, tinha entre 20 a 30 membros, só que a gente começou a fazer trabalho de oração, de discipulado, escola bíblica dominical, implantamos a escola do reino, onde a gente ensina a Bíblia mesmo, abre ali, a gente trabalha temas importantes da atualidade, temas bíblicos sobre salvação, sobre Cristo, e levamos a igreja para a rua. Depois que a gente trabalhou dentro, fortalecendo a fé dos irmãos, nós levamos a igreja para a rua. E os trabalhos da rua, os trabalhos sociais, os trabalhos de missões foi alcançando a comunidade. Hoje nós temos uma congregação no bairro da Cotiara com aproximadamente 60 membros. E assim, para mim foi um trabalho de sucesso, porque o nosso espaço comporta aquele número de pessoas. Existem outras igrejas no bairro também. Então, para nós ali, nós tivemos uma relevância. Porque a igreja ela continuou fazendo esse trabalho no bairro. Entendi. Que é um trabalho social, assistindo famílias, assistindo mesmo os não órfãos. sendo uma mega igreja. Mesmo não sendo uma mega igreja. Se tornou uma igreja de sucesso pela relevância que ela tem no bairro, na questão social e na questão espiritual. Eu me encaixo nessa questão do pastor Gustavo, porque a nossa igreja também, inicialmente, a gente plantou... a nossa igreja, eu vim para cá, para Volta Redonda, tem 7 anos, vai fazer 8 anos agora. A gente veio para plantar a igreja que nós pastoreamos. E é também bairro, comunidade. Hoje a gente está no Padre Josimo, né? Graças a Deus a gente está no lugar próprio, estamos em construção e pela misericórdia a gente está expandindo agora e tudo mais. E quando a gente começou, cara, o meu púlpito era de pallet. O altar, né? A plataforma era de pallet. Meu púlpito era de caixote de feira, irmão. Eu pegava minhas crianças, meu filho tinha 2 anos, o Davi, meu mais velho, tinha 2 anos quando eu vim pra cá, e o mais novinho tinha 10 meses. Eu abri mão de um trabalho em Três Rios, na época eu morava em Três Rios, eu sou da área de tecnologia. Quando o senhor me chamou, eu abri mão de tudo, vim pra cá, peguei tudo que eu tinha e começamos. Eu e minha esposa e minhas 2 crianças, nós lideramos em 6 meses, nós lideramos 17 células. Tinha dias que eu saía de casa, 10 horas da manhã, chegava 10 horas da noite, saía de uma casa e ia pra outra, de casa em casa, de casa em casa. Né? E aí algumas coisas foi acontecendo, aí daqui a pouco a gente assumimos uma outra igreja. É que nem, por exemplo, a igreja do Padre Josimo, onde nós estamos hoje, a gente assumiu lá com 7 pessoas. Em 6 meses foi para 50 pessoas. Né? E aí hoje, né, nós unimos as 2 igrejas de Belmonte e Padre Josimo, e hoje nós estamos ali com uma comunidade de 150, 200 pessoas aproximadamente. Num lugar que é totalmente difícil, num lugar onde é conhecido por matar profetas.
Entende? E aí, essa semana, antes da Escola de Discípulos, que é o nosso momento bíblico ali de ensino, aquela coisa toda, os meninos do movimento lá estavam próximos da igreja e me pararam: pastor, você pode fazer uma oração por mim? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Certo, então, ou seja, a igreja, numericamente, estruturalmente, não precisa ser uma mega igreja para ser eficaz. Ela tem que ser bíblica, ela tem que amar, tem que acolher, tem que fazer o que o nosso mestre fez. Olha, é muito interessante que um ouvinte escreveu aqui: o pai do senhor, pastor Dário e Letícia, não quer se identificar. Em relação ao debate de hoje, o obreiro, o pastor que esteja à frente da obra, ele não é visto pelo ganho de almas, mas sim pelo ganho de dízimos. As reuniões de obreiros antes eram para perguntar quantas almas foram salvas em Cristo Jesus, e hoje quanto entrou de finanças na igreja. Isso é polêmico, isso é complicado, né, pastor? Isso é triste. Né? Eu não posso falar de outras realidades, né? Mas na igreja onde eu pastoreio, na verdade a denominação funciona dessa forma, a igreja administra a igreja. Então eu costumo até brincar que se alguém na igreja batista está fazendo alguma coisa errada, a igreja inteira está fazendo. Porque é a igreja que administra a igreja. Né? Eu não tenho acesso à conta da igreja, eu não sei, quem cuida disso é o tesoureiro, né? E que tem uma contabilidade, existe a reunião de obreiros, como ele cita aí, que avalia, existe comissão de exame de contas. Então, assim, se existem igrejas que têm feito com o dinheiro do Senhor aquilo que é indevido, eu tenho certeza que a justiça humana pode até falhar. Mas aqui esse ouvinte fala sobre a preocupação, que não é com almas, mas é com quanto com tem certeza. de finanças. Mas existe isso. Existe isso. As campanhas existe isso. para levantar Traga R$1.000. É. E isso é interessante porque isso atrai pessoas. Isso atrai pessoas. Se você fizer uma campanha de oferta na igreja, prometendo alguma coisa, por exemplo, para cada domingo um salmo, e aí você traz o valor referente àquele salmo. Chega no 23, Olha, 23. gostei dessa ideia, hein? E a profeta do Pix? Aí eu ensino coisa. Então, isso atrai, cidade. porque você promete, e as pessoas são sempre voltadas àquilo que é místico. É isso daí. Então as pessoas vão buscar. A igreja que não promove esse tipo de evento, numericamente falando, ela tem uma tendência a perder para essa galera que faz e pratica tais obras. Eu vou começar com o Salmo 100 lá na Cristo. Meu Deus. Bom, gente, mas veja bem, essa pessoa que entrou em contato com a gente aqui, mandou essa mensagem, talvez esteja preocupado, né, participando de uma denominação que o coração dela já não está mais lá, né? Não está mais lá. É preciso mudança, né? Certa vez uma senhora procurou a nossa igreja há muitos anos, não é nem a igreja em Vila Muri, mas a outra batista que eu era membro, e pediu para que a gente orasse por ela. Né? E prontamente, isso foi feito pelo pastor na ocasião, e logo em seguida ela perguntou quanto isso custaria. Meu Deus. Disse que nada, nada seria cobrado. E curiosamente perguntamos o porquê. Meu coração chega a doer. E aí foi dito pela mesma que ela tinha perdido o seu salário mínimo, porque o pastor da igreja anterior tinha prometido que se ela entregasse o valor todo, teria a sua dispensa multiplicada, prosperada. Complicado isso, mas vamos ouvir ainda para finalizar aqui as participações, o Júlio César Nunes da Ponte Alta aqui em Volta Redonda. Bom dia, pastor Dário e pastores, debatedores e povo de Deus, graça e paz a todos. Júlio César Nunes da Ponte Alta. Olha, eu penso que todas as igrejas, ao meu modo de ver, deveria crescer, mas do que adianta existir igrejas com um número enorme de membros que vão bate-cartão ao entrar e ao sair nos dias estipulados pelos líderes e retornam aos seus lares? Ao meu modo de ver, algumas igrejas crescem numericamente, humanamente, mas perde na eficácia de cumprir o ID. Sim, todo líder deve ter o direito de querer uma igreja grande, mas será que essa também é a vontade de Deus para a igreja? Do que adianta uma igreja grande com as contas físicas em dia, mas em falta com Deus? Uma igreja fria, sem avivamento, sem potencial para evangelizar, com membros pobres e doentes espiritualmente, totalmente desnutridos na fé e na comunhão com Deus. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos
humanas. Atos dos Apóstolos 17, 24. Irmãos, leiam a Bíblia. Ai, gente, que pena. O nosso debate está chegando ao final. Mas eu gostaria de que na última palavra de vocês dessem um conselho a pastores que estão nos ouvindo. Não participaram, mas estão nos ouvindo e que podem estar se sentindo frustrados pela ausência de crescimento em suas igrejas. Qual o conselho que vocês dariam a esses pastores, hein? Pastor Diego Vinícius, da Igreja Quadrangular Bethel Church, eu gostaria que você falasse sobre essa última palavra e deixasse o endereço da sua igreja, por gentileza. Olha, a maior bênção, pastor Dário, é você saber quem você nasceu para ser e ter clareza do seu propósito, sabe? E essa é a maior bênção. Então, para você que me ouve, que é pastor, que é líder, ou tá começando agora, ou tá num platô ministerial, né? Evite comparações e entenda quem Deus te chamou para ser e fazer, e viva teu propósito, frutifique, flua para a glória de Deus, sempre com um alvo e objetivo central da glória de Deus. Nada de frustração, né? Nada de frustração. Se for para pastorear 12, pastoreie 12 com alegria. Com a melhor, com força, com graça, com poder, com autoridade e com muita sabedoria bíblica, né? Muitos fundamentos bíblicos em nome de Jesus. Onde fica a sua mega igreja? Meu Deus, receba em nome de Jesus. Rua 7, número 80, Padre Josimo. 7, número 80. Em frente ao Chrysler, no Padre Josimo ali. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Pastor Gustavo Medeiros, da Igreja Congregacional, fala pra gente. Um conselho aos pastores, né, como o pastor Diego disse, gasta sua vida em oração, gasta sua vida na leitura da palavra, busque mesmo a revelação do Espírito Santo, porque ele é o auxiliador do crescimento da igreja. Quem faz é o Espírito Santo, nós somos apenas instrumentos. Então tenha uma vida de oração, de devocional e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e na sua comunidade de fé. Sou da Igreja Congregacional do bairro Ciderlândia, em Barra Mansa, Rua Gabriel Gonçalves Brito, número 25. Um abraço a toda a nossa igreja, os nossos irmãos das congregações que estão nos ouvindo, e um beijão no coração da minha querida esposa, a mulher mais linda do meu mundo. Deus abençoe. Muito bem, pastor Edson Antunes, da Igreja Batista em Vila Mori, Volta Redonda, a sua vez. O meu conselho em Atos Apóstolos, capítulo 1, como o Senhor disse, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Né? Cada um sabe da sua Jerusalém, sabe do plano e do propósito de Deus para sua vida. Permaneçam, continuem firmes e constantes no Senhor, porque o nosso trabalho dele nunca será em vão. Agradeço à rádio, ao pastor Letícia, aos irmãos aqui pelo debate, por essa conversa tão gostosa, né? E os ouvintes que estão agora, né, nos prestigiando e quiserem conhecer a Igreja Batista em Vila Mori, Rua José Alves Pereira, número 12, em Vila Mori. Terei o prazer de recebê-los nos horários costumeiros, domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, e domingo à noite, 19h30, nosso culto público, e às quartas-feiras, né, o culto de oração e estudo da palavra às 19h30. Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês aqui no